reflexos. Pausa o vídeo assim que o botão ficar verde pra descobrir e dá um like pra começar o teste. Vamos lá! Segunda chance. A maioria das pessoas consegue em 0,27. Você fez mais ou menos. Quão bons são os seus reflexos? Pausa o vídeo assim que o botão ficar verde pra descobrir e dá um like pra começar o teste. Vamos lá! Segunda chance. A maioria das pessoas consegue em 0,27. Você fez mais ou menos. Animais falando português. Perguntou o que ela queria e ela respondeu: O que você quer, carinho? Esse gato segue instruções muito bem. Falou mal? Fala, mamãe. Esse papagaio mandando o repórter calar a boca. Se vocês souberem de alguma situação de maltratos a animais como este aqui, denuncie. Ligue para o número 3677. Cala a boca, o papagaio deve atrapalhando. Cala a boca, o repórter que é eu. Cala a boca. Cala a boca. Vamos lá. Esse porco super atento. Dale. O gato tentou sair de casa e ficou muito triste que não conseguiu. Não tem como passar, bebê. Já era. Não adianta chorar. E esse aqui sabe o que quer comer. Detalhes que você não notou em Divertidamente. Você já notou que as emoções da mãe da Riley estão em um ambiente que parece um programa de TV? Provavelmente porque ela passa o dia assistindo esse tipo de programa. Já as emoções do pai dela ficam num ambiente que parece super restrito e cinza e até meio triste. Além disso, o pai da Riley é comandado pela raiva, enquanto a mãe da Riley é comandada pela tristeza. As lembranças mais recentes do pai dela são recheadas de raiva, enquanto as da mãe da Riley são extremamente tristes. Nas emoções da Riley, a gente vê isso aqui, que parece muito com uma cena de Up Altas Aventuras. Isso pode significar duas coisas. Ou ela é parente do Carl e da Ellie de Up, ou ela também assistiu o filme quando era mais nova. Sabe essa cena que a Riley se recusa a comer brócolis? Eles fizeram isso porque a maioria das crianças do mundo não gostam de comer brócolis, menos no Japão. No Japão, as crianças amam brócolis. Por isso lá, a comida que aparece nessa cena não é brócolis e sim pimentão. Nessa cena em que a Riley tá conversando com as amigas dela no computador, aparecem alguns contatos. Dentre eles tem Doc Peach e Ronnie Fye. E esses são os nomes dos diretores do filme. Em Breaking Bad, nessa cena em que o Walter White tá tentando convencer o Jesse de que ele não envenenou o Brock, o Bryan Cranston não tava atuando. Admit it! Admit what you did! Admit it! I did not do this! Isso porque, na época, ele não sabia que ele era culpado de ter envenenado o menino. Então ele tentando se defender e falar pro Jesse que ele não era culpado era só o que o ator acreditava na época. Nessa cena de Breaking Bad, em que o Walter White joga uma pizza pra cima e ela cai no teto da casa, isso não tava no roteiro. A gente consegue até ver a cara dele meio surpreso quando isso acontece. Mas eles acharam um resultado tão legal que resolveram deixar na versão final da série. Nessa cena em que o Walter e o Jesse estão brigando, o roteiro falava pro Jesse responder "Desculpa, Sr. White". Mas ao invés disso, o Jesse improvisou essa fala aqui. Because you didn't follow my instructions! Oh, well, Heil Hitler, bitch! Momentos antes de gravar o último episódio de Breaking Bad, ladrões invadiram o carro do ator Bryan Cranston e roubaram o roteiro do último episódio. Por isso, eles ficaram com medo de o último episódio ser vazado e precisaram pensar em um outro final do zero pra série. E até hoje ninguém sabe qual era esse final original. Não coloque esse nome no seu filho. Se você acha seu nome feio, não é nada comparado ao desse homem, que garante que o seu nome arruinou sua vida. Ele diz que sofreu bullying a vida inteira e que odeia o seu aniversário, principalmente quando cantam um parabéns pra você. Tudo isso por causa do seu nome. Na faculdade, ele não teve nenhum amigo. E quando começou a procurar emprego, várias empresas ignoravam ele, porque pensavam que a conta dele era falsa. Também pelo nome que tinha. Isso, inclusive, acabou com o seu relacionamento. Porque quando a família da sua namorada escutou o seu nome, expulsaram ele de casa. E o nome dele era Feliz.
Não coloque esse nome no seu filho. Se você acha seu nome feio, não é nada comparado ao desse homem, que garante que o seu nome arruinou sua vida. Ele diz que sofreu bullying a vida inteira e que odeia o seu aniversário, principalmente quando cantam um parabéns pra você. Tudo isso por causa do seu nome. Na faculdade, ele não teve nenhum amigo. E quando começou a procurar emprego, várias empresas ignoravam ele, porque pensavam que a conta dele era falsa, também pelo nome que tinha. Isso, inclusive, acabou com o seu relacionamento, porque quando a família da sua namorada escutou o seu nome, expulsaram ele de casa. E o nome dele era Feliz. Você comeria comida feita por impressora 3D? Tem uma empresa distribuindo no mundo todo o que eles chamam de nova carne. Literalmente carne feita 100% por impressão 3D. Eles usam impressoras gigantes com ingredientes que não são plástico, obviamente. E com isso, conseguem decidir literalmente tudo sobre a carne. O corte, o tanto de gordura que vai ter, quão grosso vai ser o pedaço e quão mole vai ser a carne. E aí tá pronta a carne do seu jeito. Esse cara, por exemplo, pediu e ela chegou assim. É meio esquisita quando tá crua, mas quando cozinha fica desse jeito, parecendo carne normal. Você comeria isso? Você comeria comida feita por impressora 3D? Tem uma empresa distribuindo no mundo todo o que eles chamam de nova carne. Literalmente carne feita 100% por impressão 3D. Eles usam impressoras gigantes com ingredientes que não são plástico, obviamente. E com isso, conseguem decidir literalmente tudo sobre a carne. O corte, o tanto de gordura que vai ter, quão grosso vai ser o pedaço e quão mole vai ser a carne. E aí tá pronta a carne do seu jeito. Esse cara, por exemplo, pediu e ela chegou assim. É meio esquisita quando tá crua, mas quando cozinha fica desse jeito, parecendo carne normal. Você comeria isso? Erros bizarros que mudaram a história. Fala cagada logo, Juliana. E a pior tá no final. Esse motorista errou uma curva e causou a Primeira Guerra Mundial. Ele tava com o arquiduque Ferdinando no carro. E quando confundiu uma esquina, parou na frente de um cara que não era muito fã dele. E o erro dele não chega nem perto do desse cara. No meio da Primeira Guerra Mundial, esse soldado inglês encontrou um inimigo ferido e desarmado. Ele não tinha como saber que decidiu poupar esse homem. Mas, Pinhel, nenhum erro chega perto do cientista que mais matou pessoas. Só que sem querer. Thomas Midgley só queria deixar a gasolina mais barata. Só que ele teve a brilhante ideia de fazer isso colocando chumbo. Ele ficou rico enquanto a gasolina dele envenenava o mundo inteiro. E isso matou mais do que todos os ditadores da história, somados 100 milhões de pessoas. Mas calma que piora, Juliana. O chumbo foi pro cérebro das pessoas, fazendo elas ficarem mais burras e violentas. O QI médio caiu 5 pontos. O maior erro da história foi feito por um gênio. Ou seja, nenhuma arma é mais perigosa que seu cérebro. Use com sabedoria. Ah, e já seguiu o Pinhel? Ele tá aqui nos comentários. Pessoas que casaram com objetos. Mário Márcio se casou com um hambúrguer e fez até uma cerimônia real. Quando o lanche apodrecer, ele divorcia? Aaron Chevernak se casou com o seu iPhone. Ele diz que passou mais tempo com o seu celular do que com qualquer outra pessoa e que por isso ele merecia o lugar de sua esposa. Ned Nefner se casou com um manequim e disse que quando eles se conheceram, ela era só uma cabeça, mas que construiu um corpo pra ela e assim eles se casaram. Parecido com Merivone Rocha Moraes, que se casou com um boneco. Juntos, eles tiveram um filho, mas ela disse que o homem traiu ela e ela não sabe o que vai ser do casamento deles no futuro. Pessoas que casaram com objetos. Mário Márcio se casou com um hambúrguer e fez até uma cerimônia real. Quando o lanche apodrecer, ele divorcia? Aaron Chevernak se casou com o seu iPhone. Ele diz que passou mais tempo com o seu celular do que com qualquer outra pessoa e que por isso ele merecia o lugar de sua esposa. Ned Nefner se casou com um manequim e disse que quando eles se conheceram, ela era só uma cabeça, mas que construiu um corpo pra ela e assim eles se casaram. Parecido com Merivone Rocha Moraes, que se casou com um boneco. Juntos, eles tiveram um filho, mas ela disse que o homem traiu ela e ela não sabe o que vai ser do casamento deles no futuro. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. O pai dele
dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos parecem uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou, porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola. Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos. Parece uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou, porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme.